Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos e irmãs, Deus é perfeito. E Deus não nos faria e não nos fez imperfeitos. Toda essa questão da imperfeição e essa desordem assolaram o mundo lá com os nossos primeiros pais. Quando pela desobediência o pecado adentrou o mundo, adentrou também o coração da humanidade. E é por isso que nós vivemos essa realidade de pandemia, de dor, de sofrimento, de rancor, de ódio, de briga, mas isso nunca foi projeto de Deus. Deus não nos fez para sofrer. É por isso que a palavra de Deus nos vai fazer esse apelo, para que a gente possa enxergar a nossa realidade, mas também abandonar nas mãos dele tudo aquilo que faz parte da nossa história. Nós somos imperfeitos, estamos nessa caminhada rumo à glória de Deus, pela misericórdia dele. Mas devemos primeiro enxergar a nossa limitação. E é interessante que em Cristo se cumpre a profecia de Isaías. Porque se o mundo vive essa desordem, o reino de Deus, que é o próprio Cristo, aonde está presente, transforma a realidade. É por isso que ele vai trazendo à ordem tudo aquilo que é desordem. Então, a presença e a graça de Jesus transforma a história da humanidade. E é interessante, ele tem poder para curar tudo. Câncer, lepra, que hoje nós conhecemos como hanseníase, AIDS, Covid. Ele é o Senhor da história. Ele tem poder para curar tudo. Só que essa desordem não acomete somente a nossa carne. Acomete também o nosso coração, a nossa mente. E esse Deus que tem poder de restaurar todas as coisas, também deseja restaurar o seu coração, a sua alma, o seu entendimento, a sua razão, a sua fé. Certa feita, eu atendi uma senhora que, no seu leito terminal ali, ela sofria com câncer há alguns anos. Então, quando eu fui ao encontro dela, achando que iria catequizá-la, que iria consolá-la, eu saí de lá extremamente constrangido. Porque literalmente ela apodrecia, a carne dela apodrecia. Mas dos lábios daquela mulher só saía louvores a Deus. Eu sou grata a Deus porque criei meus filhos. Eu sou grata a Deus porque Ele nunca me abandonou. Eu não vejo a hora de contemplar a face de Deus. Eu saí de lá constrangido, percebendo que minha fé é ridícula. Por outro lado, existem pessoas que gozam de saúde, a pressão 12/8, açúcar ali, tudo certinho, mas quando abre a boca só sai podridão. Por onde passa é briga, é contenda, é arengue, vive uma vida desprezível, entregue ao pecado. Ou seja, aquela mulher que sofria toda essa casualidade deste mundo estava preparada para a glória de Deus. Mas existem muitas pessoas que gozam de saúde física, mas que vivem a pior forma de doença, que é aquela que mata a alma. Que nós possamos ir além, porque a proposta do Evangelho é nos conduzir a uma verdade além daquilo que nossos olhos conseguem ver. Então não se prendam tão somente a este homem que tinha dificuldade de falar. Jesus tem poder para curar tudo. Agora, é interessante quando o Evangelho nos propõe, as pessoas clamavam. Jesus estava percorrendo, anunciando, libertando, curando, expulsando os demônios. E aí chega este homem, e aí pedem que Jesus impusesse a mão sobre eles. Jesus poderia ter feito isso, mas Jesus o retira da multidão e faz toda essa pedagogia do toque, para nos falar o quê? Que Jesus deseja intimidade conosco. E no meio da gritaria do mundo, no meio da confusão do mundo, você não vai conseguir
se permitir ser tocado por Ele. E também para nos ensinar que o nosso amor, a nossa busca por Cristo, deve ser por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos oferecer. Porque tem gente que procura a cura e não o Deus da cura. Aí, de uma certa forma, é uma fé prostituída. Não está com o coração e a alma preparados, aí Deus dá graça e faz o quê? Volta de novo para o mundo. E se Deus não quiser te dar essa cura do corpo que você tanto pede? Lembre-se, o projeto de Deus é a salvação da sua alma. Ele pode curar sim essa doença, mas se porventura, para a salvação da sua alma, seja necessário você trilhar essa via crucis até o fim. Não façamos de Deus marionete, porque Ele não faz de nós também capachos dele. Ele nos ama e Ele deseja nos curar inteiramente. Padre, eu posso pedir a cura do corpo? Deve. Não tenha medo, Ele te ama. Mas, por favor, nunca se esqueça de pedir a conversão do seu coração. Até porque, isso muitos médicos já atestam, muitas doenças no corpo são consequências de uma mente perturbada, de uma falta de paz interior, rancores que vão nos apodrecendo por dentro e, consequentemente, vai ferir também a nossa carne. Permitamos-nos ter essa intimidade com esse Deus que nos ama e aí sim faremos como o salmista. A nossa alma vai bendizer ao Senhor toda a vida, nos tempos difíceis, mas também nos tempos de alegria. Que nós possamos nos abrir completamente, para que esse Deus manifeste na nossa vida o poder da sua glória. E que nós possamos também ser testemunhas neste mundo desta graça de Deus. Algumas pessoas acham que vão converter outras na força do chicote, mas é o contrário. A nossa vida será um testemunho para o outro quando a gente, às vezes, ali na singeleza da nossa vida, a gente testemunhar o amor de Deus. É impossível, eu estava preparando essa homilia, não recordar da história que eu tive com esta mulher. Aquele testemunho dela me transformou para sempre. E toda vez que eu acho que eu tenho fé demais, eu lembro dessa história. E aí eu caio na realidade de quem sou eu. Que às vezes na primeira adversidade já começa o quê? A murmurar, a reclamar. Às vezes somos bem hipócritas, né? Estamos ali, Deus está conduzindo tudo. Mas pega uma panela, vamos fechar uma porta, e aí o nosso corpo começa a falar. Será que verdadeiramente, diante das tribulações, nós estamos em paz com Deus? E para encerrar essa reflexão, lembremos-nos sempre, Ele nos cura da surdez, da língua presa, mas o principal que o Senhor deseja nos curar, sabe o que é? Que os nossos ouvidos possam estar verdadeiramente atentos a escutar a sua palavra e a nossa boca a proclamar o seu amor e a nossa vida ser verdadeiro testemunho da sua graça. Porque caso não seja, a gente pode ter pressão 12/8, estar na igreja e ainda assim ter uma vida desordenada, fazendo acepção de pessoas, como Paulo nos convida, Tiago, nos convida a essa reflexão. Que a nossa vida esteja ordenada no amor, na fé em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado.